Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse nos acompanhando nesta série. Esta série está tratando do primeiro mandamento. Até que nada mais importe quando nós colocamos a prioridade de amar a Deus de todo o nosso coração. E nós estamos no estudo número 6, atraídos por Deus. E já durante 2 semanas nós já tratamos deste assunto. E hoje nós vamos concluir o estudo número 6, atraídos por Deus, ok? Pelo que Ele é. Vamos lá, então, para concluir o nosso estudo de hoje. A gente já falou sobre o propósito de Deus de restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então, ele já apontou para o alvo que ele pretende, no sentido de colocar fome e sede de Deus no coração daqueles que se propõem a segui-lo. Porque de nada adianta um templo físico se Deus não está ocupando o coração daquelas pessoas que estão ali. Ok? A igreja já está na nova aliança, que é a aliança do Espírito de Deus no meu coração. Mas com Israel isso ainda vai acontecer, falando de Israel como nação, porque Deus tem um propósito para a nação de Israel. Mas para a igreja, a partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo está trabalhando na edificação do corpo de Cristo, nós já estamos nesta nova aliança. Mas agora, nós queremos tratar da seguinte questão, a parte que me cabe, a responsabilidade que eu tenho de ser um discípulo segundo o coração de Deus. Porque aí agora aponta para mim, para a minha iniciativa, a minha responsabilidade, as decisões, escolhas que eu vou fazer para atingir esse propósito de ser uma pessoa segundo o coração de Deus. A primeira coisa, eu quero ler o texto de Salmos 27, versículo 4. Uma coisa, Salmo de Davi, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então ele pediu e ele afirma que vai buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor, que é uma casa de oração, todos os dias da minha vida. Não é só um dia por semana, mas todos os dias da minha vida fala de um estilo de vida. Para contemplar a formosura do Senhor, a beleza da sua santidade. Contemplar e inquirir, meditar, refletir no seu templo. Então, em cima desse versículo, nós queremos trazer aspectos da nossa responsabilidade. Uma coisa peço ao Senhor, a primeira coisa, uma petição. O Senhor é a minha prioridade.
É essa coisa que ele vai pedir a Deus, e nós, como cristãos, nós oramos para que o Espírito Santo nos leve a esse patamar de relacionamento, de intimidade com o Senhor. E é com a ajuda do Espírito Santo. Então, o Senhor, o que Ele é a prioridade da minha vida. E o salmista diz, todos os dias da minha vida. Não é prioridade só no domingo, ou só no sábado, ou quando tem um evento na igreja, não. Todos os dias da minha vida, o tempo todo, em qualquer situação, eu coloco o Senhor como prioridade na minha vida. E lembrando aquela ocorrência lá de Marta e Maria, o Senhor disse, olha, Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. A melhor parte qual é? Receber Jesus na casa, preparar um almoço, enfim, aquela rotina da vida normal. Não, Maria estava preocupada com o Senhor, de adorá-lo. E Jesus elogiou essa atitude de Maria. Está lá em Lucas 10, 41, 42. E também nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Ele falou, olha, pela excelência de conhecer a Cristo, eu considerei como perda tudo mais que eu consegui na vida. Não é importante, não é prioridade, pela excelência de conhecer a Cristo. Enfatizando novamente essa questão de você e eu colocarmos o Senhor como prioridade. E isso está lá em Filipenses capítulo 3, ali os versículos de 8 a 14. Então essa é a primeira coisa que tem a ver com a minha responsabilidade. A segunda é pedir. Nós pedimos para o Senhor. O Senhor é a prioridade. Ele é a fonte de toda boa dádiva. Então a minha oração se dirige para Ele. Ok? E a minha oração, ela tem que refletir a prioridade do meu coração. Porque senão vira religiosidade. Vãs repetições, rotina religiosa. A minha oração é um clamor do meu coração pelo meu Deus, o Deus da minha vida. É algo que vem de um relacionamento, de uma confiança, de uma entrega, de uma rendição, de uma consagração ao Senhor. E eu preciso da ajuda do Espírito Santo para que as minhas orações sejam feitas com sabedoria, apontando para o alvo, que é Cristo. O outro aspecto, buscarei, né? Como ele disse ali, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Mostra determinação, persistência, buscando cada vez mais uma aproximação de intimidade com o Senhor. E lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando é a condição? Me buscardes de todo o coração. Nós já falamos sobre isso anteriormente. Então essa busca, ela reflete uma determinação na vida daquele que crê, daquele que se chama pelo meu nome.
porque o Senhor é a fonte de tudo o que nós precisamos na nossa vida. E aí ele diz que eu possa morar na casa do Senhor. É uma expressão poética de adoração, de conteúdo espiritual, porque na dispensação da igreja, a casa do Senhor sou eu. Como é que eu posso morar na casa do Senhor se eu sou a casa do Deus vivo? Porque Deus habita corações apaixonados, rendidos, consagrados a Ele. O meu espírito recriado é o santuário do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque, na verdade, o que pode e tem acontecido na vida dos crentes é que você vem a Cristo e o seu relacionamento com Ele fica na superfície e fica parado, estacionado. Quer dizer, eu sou o santuário, mas esse santuário parece que está meio apagado, não é? E, na verdade, o santuário só se torna vivo com o incêndio do mover do Espírito na minha vida. Então, é preciso colocar a minha vida como sacrifício vivo no altar do Senhor, e o altar sou eu, né? Então é uma rendição, é uma entrega, é uma consagração o tempo todo diante do Senhor. E não é de vez em quando, não é quando for necessário ou por uma necessidade, mas todos os dias da minha vida, que eu mantenha a chama acesa da minha comunhão, do meu relacionamento com o Senhor. Não posso tirar férias, não posso ser displicente, é preciso manter a chama acesa, que é uma atitude da minha parte. Eu sou o santuário, mas eu tenho que fazer com que esse incêndio na minha vida seja cada vez maior e que permaneça todos os dias da minha vida. É uma busca incessante pelo Senhor. Mas no caso aqui de Davi, ele está falando do templo, porque lá no templo tinha a Arca da Aliança, então a presença da glória do Senhor ali, então ele queria estar lá. Ele não queria ficar no palácio, onde ele tinha todo o conforto, ele queria estar na casa do Senhor, de relacionamento pessoal com o Senhor. E aí ele diz, para contemplar a beleza do Senhor. Né? Aquela revelação da grandeza de Deus, da sua santidade, da beleza da sua formosura, porque é algo espiritual. Porque com os olhos naturais, nós não vamos contemplar, a não ser que o Senhor se manifeste. Caso contrário, é algo espiritual. E aí pode envolver até visões espirituais, visões interiores ou visão em aberto. Então, várias experiências que você pode acontecer com você. Então, aí ele coloca isso como propósito da sua vida, contemplar a beleza de Deus. De você dirigir o seu olhar, que é um olhar de fé espiritual, para o autor e consumador da minha fé, Cristo, que está assentado à direita da majestade, numa posição de honra e de glória. De você focar isso, não na religião, não no templo físico, não na rotina religiosa, mas nele, na pessoa dele. E não é uma coisa passiva, de você ficar parado ali,
esperando ver se acontece alguma coisa. Não. Na verdade, é uma fome e sede de conhecer a Deus, na beleza da sua santidade. É uma busca interior, essa contemplação, porque é algo espiritual. E toda vez que essa busca está presente na minha vida, o toque, a virtude do Espírito, ela transforma o meu coração, muda a minha vida. E, na verdade, Paulo, ele fala da transformação que acontece na nossa vida cristã, que é algo interior, para que nós possamos chegar ao nível da semelhança de Cristo. Então, na verdade, essa contemplação é você buscar a virtude da glória do Cristo vivo, do impacto da sua virtude, do seu poder na minha vida. É através desse toque do Senhor na nossa vida é que a nossa vida cresce, amadurece, e a nossa vida é levantada, restaurada e transformada para a glória de Deus. Veja que é relacionamento para que isso aconteça na tua vida. O esforço religioso, ele vai trazer frustração, porque você vai até um certo ponto e cansa, para, estaciona, e muitas vezes não acontece muita coisa, né? Porque são coisas que acontecem lá dentro de mim que são importantes. Porque sem essa mudança interior, a expressão do meu cristianismo no ambiente aonde Deus me coloca não flui. Flui algo religioso, mas não uma unção que fala de virtude, de poder, que mexe com as realidades à minha volta. É o poder de Deus na nossa vida, é a vida dele na nossa vida, ok? E por último, meditar no seu templo, né? Porque ele coloca contemplar a formosura do Senhor, a beleza da sua santidade, que é algo espiritual, é por revelação, e inquirir ou meditar no seu templo, dependendo aí da versão que você usa. Essa meditação no seu templo, na verdade, somos nós, numa privacidade nossa de relacionamento com o Senhor, de refletir sobre quem Deus é, a sua pessoa, seus atributos, sua vontade, os seus planos, meditar com inteligência, com liberdade. E é lógico que só conseguimos fazer isso com a palavra de Deus nas mãos, porque através da palavra eu tenho o registro daquilo que o Espírito quer transmitir ao meu entendimento, e isso envolve revelação e metanoia. Não tem como. Primeiro eu me apresento como sacrifício vivo no altar, uma atitude de humildade, mas ao mesmo tempo de um culto inteligente nesse relacionamento com o Senhor. E aí ele traz a revelação de quem ele é, de sua vontade, e isso vai mexendo com as minhas estruturas, paradigmas, conceitos, maneira de raciocinar. Ele vai mexendo com essas estruturas velhas para que o vinho novo da revelação do Espírito venha
ao meu coração. Mas isso é um processo de absorção, de implantação da palavra revelada do Espírito no meu coração. Não é apenas uma questão intelectual, de informações que eu tenho a respeito da Bíblia, mas é a palavra viva de Deus, incubada pelo Espírito Santo, entrando dentro de mim, porque a palavra é viva, porque ela é incubada pelo Espírito Santo. E aí novas estruturas vão sendo levantadas dentro de mim. Isso é metanoia, de você conhecer a Deus como Ele é realmente, por revelação. E aí, depositando, lançando sobre Ele toda a tua confiança, você vai experimentar o melhor de Deus. Não tem como experimentar sem conhecer, fica uma coisa estranha, não é completa. E o que adianta você receber um milagre de Deus se aquele milagre não mexer com as suas estruturas? Você perdeu algo que é essencial, que é Ele mesmo. O Deus Todo-Poderoso que opera milagres, mas o Deus Todo-Poderoso é o mais importante do que o milagre. E eu tenho dito que o milagre em si pode ser apenas um peso maior de julgamento sobre a minha vida. Você teve um conhecimento extraordinário do poder de Deus, mas você não soube aproveitar isso na tua vida. Quantas pessoas foram curadas por Jesus e viraram as costas e foram embora? E daí? O milagre aconteceu, mas mudou o coração? Mudou a estrutura lá dentro? Agora esse milagre se transformou numa instrumentalidade para servir a Deus? Nem sempre isso acontece. Porque no ambiente de unção, de mover do Espírito, muitos milagres acontecem. Mas quantas vidas rendidas ao Senhor? Então, a gente tem que prestar atenção com muito cuidado a respeito dessas coisas. E, na verdade, essa meditação, ela envolve sensibilidade ao Espírito, ouvir a voz do Espírito, percepção espiritual, enxergar no reino espiritual. Isso são mudanças que Deus vai trabalhando dentro de mim. Ok? E aí, nessa meditação, muitas coisas Deus pode trazer à tona que precisam ser quebradas, sondando o engano na nossa vida e quebrando isso, o poder, o domínio disso na nossa vida e trazendo uma verdadeira edificação espiritual na nossa vida, para que nós possamos agradar ao Senhor de coração e, além disso, sermos úteis na edificação do corpo de Cristo. Então, são olhos e ouvidos para ver e ouvir no reino espiritual. Então, essa meditação no templo que Davi fala é essa vontade de conhecer a Deus e ser transformado por Ele. Porque não tem como você conhecer a Deus na sua intimidade sem que Ele não mexa na sua estrutura. Porque senão vira religiosidade. Isso não funciona. É a minha mudança que é o mais importante, que é aquilo que é mais precioso para Deus, é o nosso coração. E isso é muito mais do que buscar a Deus por rotina religiosa, porque estão fazendo, porque eu preciso fazer, ou porque eu tenho necessidade. Não.
Eu quero que Deus toque a minha vida e mude a minha vida. Essa é a verdadeira motivação daquele que tem fome e sede de Deus e se propõe a buscá-lo de todo o coração. Ok? E com essa mudança na minha vida, Deus me levanta como canal, como instrumento de poder na minha geração para cumprir a grande comissão até que Ele venha buscar a sua igreja. Ok? Vamos ficar por aqui, concluindo o estudo número 6. E eu peço a você que medite nessas coisas com calma, com humildade. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração e trazer coisas novas na tua vida. E você vai ver que bênção que é ser transformado pelo poder do Espírito. Amém? Que você tenha uma ótima semana colocando tudo isso em prática, meditando profundamente sobre essas coisas, e que você tenha uma semana abençoada, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço, Deus te abençoe.